E o nosso último tipo de questão é o que a gente chama de questão de asserção e razão, que é a questão onde eu tenho a construção de duas proposições ligadas por um porquê, sendo que a segunda razão, né, ela justifica ou não a primeira. Vamos lá, então. Tenho dois exemplos aqui para a gente visualizar. Essas questões, quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de questão, os professores sofriam muito. Nossa, professor, é difícil e tudo. Eu falo que a maioria, né, hoje, quando olha isso, eu falo que é uma das questões até mais, não são mais fáceis que as outras, mas a gente acabou pegando, né, o jeito de fazer. Até uma diquinha que eu dou aqui. Por quê? Vocês vão observar, olha para mim o enunciado e as alternativas. Ó, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Aqui, de novo, a segunda questão, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Vocês vão observar que tanto o enunciado quanto as alternativas desse tipo de questão de asserção e razão, ela não muda. Então, a gente pode copiar e colar de uma forma muito tranquila, porque não tem como eu fugir desse padrão de alternativa na questão. A gente vai ver por quê. Então, ao professor cabe desenvolver o quê? O texto base e essas proposições. Porque o padrão do enunciado e das alternativas, ela se mantém. Olha só, vem um texto base, depois vem, a partir do texto, valorizando de novo, né? Valorizando o texto base aí. Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Aí vem, a ação popular visa anulação, porque a proposição número 2. Por que eu falo para vocês? Olha só, vamos para essa segunda aqui. O que eu tenho de diferente aqui? Só o texto base e as proposições. Não tem como fugir ao estilo de alternativa. Pode observar que está exatamente igual. Por quê? Vamos ler a letra A. Então, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Ou seja, 1 e 2 são verdadeiras, a 2 cabe a mim definir se a 2 vai ser uma justificativa da 1 ou se não vai ser uma justificativa da 1, nessas duas alternativas. A C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 uma proposição falsa. Vou deixar claro que a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Da D, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa, ou seja, o contrário, né, de baixo, né, a falsa é a outra verdadeira, o contrário, a C e a D, o contrário, e a letra E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Tá vendo? Então, para eu formular esse tipo de questão, eu tenho que desenvolver o texto base, claro, que é claro em todas as proposições 1 e 2, né, separadas um porquê. Cabe a mim definir, eu vou colocar uma proposição verdadeira, sendo a outra justificativa ou não? Aí eu trabalho com a letra A ou letra B. Eu vou colocar a 1 como verdadeira e a 2 como falsa, então eu já tenho o gabarito da letra C. A asserção 1, ela vai ser falsa e a 2 vai ser verdadeira, eu tenho já um gabarito da letra D. Ou eu vou colocar duas asserções, duas proposições ou asserções erradas. Aí eu já tenho um gabarito da letra E. Tá vendo? Então, quer queira ou quer não, essa questão aqui, ó, ela acaba sendo fixa, né? O enunciado e as alternativas acabam sendo fixas. Então, esse é o nosso quinto tipo de questão, que a gente chama de questão de asserção e razão. Quando eu falei que essas questões, elas são criadas a partir das habilidades e competências. A gente consegue, a partir dessas questões, perceber se o nosso aluno ele tem habilidades mais simples ou mais complexas sendo desenvolvidas. De que forma, professor? Não sei se vocês já perceberam, sempre quando a gente elabora o enunciado de uma questão, estou falando do enunciado, né? Não do texto básico. O texto básico é enunciado alternativa. Quando a gente vai elaborar o enunciado de uma questão, a gente sempre evoca dois elementos. Um conhecimento específico, que é o conteúdo,
que eu preciso para aquela questão. E eu sempre evoco uma habilidade, no mínimo uma habilidade. Como assim, professora? E sempre pensar o quê? A gente, a todo momento, em sala de aula, nos nossos planos de ensino. Tenho certeza, né, que os professores, a professora Catiúcia, lá no plano de ensino dela, da psicologia, ela, acho que eu não estou errada não, né, professora Catiúcia? Psicologia. Ela elencou nos conteúdos ali competência e habilidade, certo, professora? Sim, professora Lúcia, certo. Ok. Então, colocou lá competência e habilidades. Por quê? A partir daquele contexto ali, eu tenho, daquele conteúdo, eu quero desenvolver o que no meu aluno? Volto lá na minha fala no começo. O conteúdo, o conhecimento, o conteúdo ministrado é o saber. As competências e habilidades é o fazer. Ou seja, o que dotado daquele conteúdo, o que o meu aluno tem que fazer, tem que desenvolver para efetivamente ter uma aprendizagem significativa, tá? Então, coloquei aqui, até no segundo ponto aqui, ó, é importante lembrar que a riqueza e a constância do uso de uma habilidade é o que permite seu domínio. Então, que nas avaliações, a gente exige dos nossos alunos a mobilização não só de conteúdo. Acabou aquele reino de provas, né? Provas baseadas em conteúdo. Que a gente exige, sim, o conteúdo, claro que é necessário, mas que a partir do conteúdo, os nossos enunciados da questão peça com que o aluno faça algo, para mostrar que ele está desenvolvendo habilidades. E quanto mais esse aluno faz, mais ele desenvolve habilidade, mais ele vai ter domínio sobre aquele conteúdo. Exigir apenas decoreba, exigir apenas memorização nas minhas questões, vai fazer com que amanhã esse menino não lembre mais e não veja a necessidade mais daquilo que ele colocou, porque eu não tenho visto a aplicação prática. Trouxe alguns exemplos para vocês entenderem, quando eu falo que o enunciado da questão invoca 2 elementos, conteúdo e habilidade. Todos esses enunciados são enunciados de provas nossas, tá? De provas da FACMAIS. Fui pegando só alguns trechos para não ficar muito aqui no slide. Ó, uma questão de física da engenharia. O professor colocou o seguinte, colocou o texto base, beleza, então a estrutura é as 3, texto base, enunciado e alternativa. Colocou o texto base e no enunciado ele colocou o seguinte, calculando a velocidade do caminhão X, tendo em consideração a massa tal. Eu entendi que a questão, o conteúdo que ele tinha que dominar era a velocidade. Ele tinha que entender, eu acho que velocidade é até massa. O aluno, naquele conteúdo ali, ele estava vendo conteúdo de velocidade e massa. Qual foi a habilidade que o professor mobilizou no aluno? Calcular. Às vezes a gente fica pensando que habilidade é uma coisa... Gente, habilidade é saber fazer. Fazer a partir do conteúdo. Concordam comigo que calcular é uma habilidade? Não é qualquer um que tem uma habilidade de calcular, eu sou uma delas. Então, a partir do conteúdo, do conhecimento sobre velocidade, massa, o professor exigiu, mobilizou que o aluno demonstrasse a sua habilidade de cálculo. Calcule, calcular é uma habilidade. Olha a outra. Comparando a estrutura de 2 moléculas, essa é uma questão de química. Explicando a semelhança e a diferença. De novo, eu entendo que o conteúdo é estrutura de 2 moléculas. Estrutura de moléculas, né? Moléculas. O conteúdo ministrado era moléculas. E aí, olha a habilidade, que ele pediu 2 habilidades. Comparando a estrutura de 2 moléculas, ou seja, o aluno teve que pegar 2 moléculas, olhar uma, olhar a outra e comparar. Não só comparar, mas o professor pediu o quê? Explicando semelhanças e diferenças. Explicar também é uma habilidade. Então, a gente está mobilizando nos nossos alunos, a partir do enunciado, não só que ele domine um conteúdo, moléculas, mas que ele também consiga desenvolver habilidade. Aqui ele teve que desenvolver a habilidade de comparar e ele teve que desenvolver a habilidade de explicar. Vou pular os outros exemplos, porque era exatamente para a gente chegar até aqui, eu vou mostrar
o resultado final disso para vocês. Então, a avaliação é o momento em que o aluno passa a ser ativo e mobilizar uma série de habilidades relativas aos conhecimentos explicados em aula. Então, eu não posso pensar que o meu aluno vai ser alguém ativo só no momento da aula, só no momento da aula prática, né? Na avaliação também eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele está desenvolvendo habilidades. A partir de um enunciado de uma questão que eu peço para o aluno, a partir do conhecimento que ele tem de molécula, com o conhecimento que ele tem de molécula, ele vai ser capaz de comparar as duas moléculas e depois me explicar as diferenças e as semelhanças dessas duas moléculas. O que eu tenho? Eu tenho uma mobilização de habilidades. E olha tanto que é interessante quando a gente mostra isso para o aluno. Você não está respondendo uma questão só por responder, não. Você está desenvolvendo uma habilidade. Você conseguiu fazer um cálculo, você está desenvolvendo essa habilidade. Então, o que nós temos aqui? Níveis. Isso aqui vai ficar para vocês, tá? Coloquei no começo, vou gerar o PDF, né? E vamos repassar para todos vocês. Isso é de uso mesmo de vocês. Nós temos, né, alguns graus de habilidades que podem ser, de uma forma muito tranquila, serem utilizados nos enunciados das questões, tá? Eu tenho o que a gente chama de habilidades cognitivas mais básicas e outras mais complexas. Mais básicas, o citar, o analisar, o descrever, o explicar, todos esses verbos aqui são sinônimos de habilidades. Cite é uma habilidade simples, concordam comigo que é uma habilidade simples citar, mas é uma habilidade. Se eu for para mais complexa, olha, sintetizar, criticar, argumentar, aqui eu já tenho, construir, analisar, formular. Concordam comigo que o citar é uma habilidade mais simples do que sintetizar, por exemplo? Né? Citar eu só vou colocar, só vou falar ali, né? Agora, o sintetizar, não. Para eu sintetizar algo, eu tenho que entender, extrair aquilo que eu tenho de principal para eu poder colocar. Mas todas essas aqui são habilidades ricas, quer seja mais simples ou mais complexas, para a gente estar utilizando. Eu disse que a questão de complementação simples e resposta única são questões que exigem habilidades mais simples. Aí eu vou aqui e pego, né, as minhas habilidades mais simples aqui. As questões de complementação múltipla interpretação e asserção-razão, elas já são mais complexas. Então, eu tenho condições de explorar algo a mais que está presente. Professora, isso vem de onde? Isso vem da famosa taxonomia de Bloom. Nós temos outros autores também que tratam dessa pirâmide do aprendizado, né? Tem alguns que tratam na forma de clone cone de aprendizado, outro pirâmide de aprendizado. A gente tem Gleice, a gente tem Bloom, né? Um dos mais antigos e famosos é a taxonomia de Bloom. O que Bloom fez? Ele categorizou habilidades no processo de aprendizagem. Categorizou de que forma? Ele colocou aqui na base da pirâmide o que ele entende como sendo capacidades, habilidades mais simples. E vai evoluindo e chega no topo, onde ele entende que, no topo, que é a capacidade, a habilidade que ele chama de decidir, é a habilidade que ele considera que a pessoa chegou a um processo mais maduro de conhecimento, que ele está dominando aquele conhecimento. Lembra lá no começo que eu falei que as diretrizes curriculares nacionais, o mercado de trabalho como um todo, tem exigido duas grandes habilidades de todo e qualquer profissional? Resolução de conflitos, de problemas, e solução de conflitos e tomada de decisão. Então, olha que interessante. Ele acredita que quando alguém chega ao nível de desenvolver uma habilidade de tomada de decisão, de avaliar, de escolher, de julgar, de prever, é quando ele completou o processo avaliativo e ele fala que ele domina aquele conhecimento. Olha tanto que é interessante.
E aí eu chamo a atenção para vocês para a seguinte situação. Nós não podemos deixar com que os nossos alunos saiam daqui com essas habilidades mínimas, porque isso aqui é o mínimo, né? Ou seja, na base eu tenho o quê? O conhecer. Eu conheço um determinado conteúdo, eu defino, eu descrevo, identifico e eu listo. Compreender, concordam que já é um passo além do conhecer. Já consigo explicar, classificar, interpretar. Mas eu tenho, não só nas minhas avaliações, mas a minha sala de aula, cotidianamente, fazer com que esse aluno rompa essa esfera de conhecer e compreender. E a partir da compreensão, que ele opere uma habilidade mental que é de solução de problemas. Quando eu peço para ele aplicar alguma coisa, resolver, demonstrar, calcular, mensurar, eu estou fazendo com que ele mobilize a habilidade de aplicar aquele conhecimento, o fazer, que é aquilo que efetivamente vai trazer para ele um conteúdo significativo. Se eu permitir que os meus conteúdos eles fiquem apenas na esfera do conhecer e compreender, se eu não mobilizo habilidades de aplicar, de analisar, de sintetizar, de decidir, né, talvez eu não consiga fazer com que esse aluno desenvolva habilidades mais complexas. E aí é o caso sério. É aí a gente ter, né, um cirurgião dentista que chega na hora de fazer um determinado procedimento ali, ele não consegue decidir qual é o procedimento que ele tem que fazer. O engenheiro, na hora de escolher qual é o material de construção que ele vai, né, aplicar naquela obra, decide mal a escolha de uma determinada intervenção ou, né, terapia ou acompanhamento ali para o meu paciente, e eu tenho uma complicação naquele processo. Entendem? Mas, nossa, professora, mas a senhora está falando tudo isso dentro de uma avaliação? Sim, sim. Porque, como eu disse, a avaliação também é um momento rico e tem que ser um momento para a gente fazer com que os nossos alunos mobilizem habilidades, não só em sala de aula, e que, em especial, nas avaliações, eles percebam, poxa, eu desenvolvi uma habilidade de citar. Olha tanto que interessante a gente aprender, né? Poxa, eu só pensei que eu estava só, né, falando coisas, escrevendo coisas, mas é uma habilidade. Calcular é uma habilidade, explicar, hipotetizar, integrar, tudo isso são habilidades. Enfim, então, retomando as nossas questões objetivas, nós temos 3 estruturas, né, dessas questões, elas têm que ter um texto básico, enunciado, um comando, né, destinado ao comando, e as alternativas, né? E aí a gente vem para algumas dicas. Pensar sempre o quê? Um cuidado que nós temos que ter na construção das questões. A questão da contextualização, a questão da pontuação, como eu falei, a clareza, a completude. Às vezes a gente elabora pensando, nossa, a questão está muito fácil. A hora que a gente vê ali, a maior parte dos alunos erraram. Poxa, será que foi eu que elaborei na hora de elaboração? Então, que eu possa ter todo esse cuidado de não colocar armadilhas, peguinhas, como eu disse anteriormente. A avaliação não é momento de acerto de contas de professor com aluno. A avaliação não pode, em nenhum momento, ser um instrumento, né, de vingança da turma que me tratou mal, daquele aluno que foi sacana comigo. Ou seja, nós somos profissionais, eles ainda estão em processo de construção, tá? Tomar cuidado com todas essas duplicidades, eu até coloquei aqui, observar duplos negativos no enunciado. Isso aqui era um enunciado de uma questão. Não fumar não é critério para inclusão em que grupo de risco? Ou seja, até lá a cabeça da gente dá um nó, né? Eu não entendi aqui muito bem o que o professor quer. Não fumar não é inclusão para inclusão em que grupo de risco? A gente, às vezes, fica sem entender o que o professor queria dizer. De novo, né, temos sempre colocar de uma forma correta as alternativas, todas as nossas alternativas são de A a E, são 5 alternativas, preocupar-se com a ordem numérica, lógica. Professora, o que o senhor quer dizer com manter alternativas com tamanhos proporcionais? As alternativas, isso já aconteceu. Alguns alunos falaram assim,
Eu identifico na prova da professora, né, quando a alternativa é correta, porque a alternativa correta é a maior. Quando é incorreta, são alternativas bem simples, bem rápidas, não chega nem a ser uma frase propriamente dita, né? Então, que a gente possa ter esse zelo e esse cuidado.